23. Assassino. Forma noturna predizendo o que será. A forma das sombras, sua razão é antecipar. Quando os deuses partiram, a forma noturna sussurrou. Uma nova tormenta virá algum dia e romperá. Uma nova tormenta um novo mundo fará. Uma nova tormenta em um novo caminho a trilhar. A forma noturna escuta. Da canção dos segredos dos ouvintes. 17ª estrofe. O rei estava bem. Com a mão no batente da porta, caladinho ofegava a devida corrida de volta ao palácio. No interior do aposento, Elrocar, Dalinar, Navani e os 2 filhos de Dalinar estavam conversando. Ninguém estava morto. Ninguém estava morto. Pai das tempestades, ele pensou, adentrando a sala. Por um momento me senti de volta aos platôs, vendo os meus homens avançarem para os parchindianos. Ele mal conhecia aquelas pessoas, mas eles eram seu dever. Não havia pensado que seu instinto protetor se aplicaria aos olhos claros. Bem, pelo menos ele correu para cá, disse o rei, afastando com um aceno os cuidados de uma mulher que tentava colocar uma atadura em um corte em sua testa. Está vendo, Idrin? É assim que um bom guarda-costas age. Aposto que ele não teria deixado isso acontecer. O capitão da guarda do rei estava junto à porta, com o rosto vermelho. Ele desviou o olhar, então saiu pisando duro para o corredor. Caladin levou a mão à cabeça, desnorteado. Comentários como aqueles vindo do rei não iam ajudar seus homens a se darem bem com os soldados de Dalinar. Dentro da sala, uma agitação de guardas, criados e membros da Ponte 4. Eles pareciam confusos ou embaraçados. Leighton estava presente. Ele estava de plantão com a guarda do rei, assim como Moash. Moash, chamou Caladin. Você devia estar no acampamento dormindo. Você também, replicou Moash. Caladin grunhiu e se aproximou, falando mais baixo. Onde você estava quando aconteceu? Eu tinha acabado de sair, disse Moash. Tinha terminado meu turno com a guarda do rei. Ouvi gritos, então voltei o mais rápido que pude. Ele indicou a porta aberta da sacada. Venha dar uma olhada. Eles caminharam até a sacada, que era uma passarela circular de pedra que contornava os cômodos superiores do palácio. Uma varanda entalhada na própria pedra. De tal altura, a sacada oferecia uma visão incomparável dos acampamentos de guerra e das planícies além. Alguns membros da guarda do rei estavam ali, inspecionando o parapeito da sacada com lâmpadas de esferas. Uma seção da estrutura de ferro estava retorcida e pendia precariamente sobre a borda. Pelo que podemos averiguar, o rei veio para cá para pensar, como gosta de fazer, disse Moash apontando. Caladin concordou, caminhando com ele. O piso de pedra ainda estava úmido devido à chuva da grande tormenta. Eles chegaram ao local onde o parapeito havia se rompido, vários guardas abrindo o caminho. Caladin olhou para baixo. A distância até as rochas abaixo era de pelo menos 30 metros. Sil flutuou até lá em preguiçosos círculos brilhantes. Danação, Caladin, disse Moash, segurando seu braço. Quer me deixar em pânico? Será que eu sobreviveria a essa queda? Já havia caído de metade daquela altura, cheio de luz das tempestades, e pousado sem problema. Ele deu um passo atrás para acalmar Moash, ainda que fosse fascinado por grandes alturas desde antes de ganhar suas habilidades especiais. Achava libertador estar tão alto. Só você e o próprio ar. Ele se ajoelhou, olhando para os pontos onde os apoios do parapeito de ferro haviam sido cimentados em orifícios na pedra. O parapeito se soltou dos suportes? Perguntou, enfiando o dedo em um buraco e retirando-o cheio de pó de cimento. Soltou, respondeu Moash, e vários homens da guarda do rei concordaram. Pode ser apenas uma falha no projeto, especulou Caladin. Capitão, disse um dos guardas, eu estava aqui quando aconteceu, vigiando na sacada. Esse pedaço caiu direto, mal fez barulho. Eu estava parado ali, olhando para as planícies e pensando na vida, e no momento seguinte Sua Majestade estava pendurado bem ali, agarrando-se para sobreviver e praguejando como um trabalhador de caravana.
O guarda enrubesceu. Senhor. Kaladin se levantou, inspecionando o metal. Então o rei havia se apoiado contra aquela seção do parapeito que se envergara e os suportes da parte inferior cederam. O parapeito havia se soltado quase completamente, mas por sorte uma barra continuara fixa. O rei havia se agarrado a ela e permanecera pendurado tempo bastante para ser resgatado. Isso não deveria ser possível. A coisa parecia ter sido construída em madeira e corda primeiro, depois transmutada para ferro. Sacudindo outro trecho do parapeito, Kaladin viu que era incrivelmente seguro. Mesmo que alguns suportes cedessem, não fariam com que a coisa toda caísse. As peças de metal teriam que se desfazer. Ele se moveu para a direita, inspecionando alguns dos suportes que haviam se rompido. Os 2 pedaços de metal haviam se cortado em uma junta, de modo limpo e contínuo. A porta para a câmara do rei escureceu quando Dalinar Collins saiu para a sacada. Entrem, disse ele para Moash e os outros guardas. Fechem a porta. Gostaria de falar com o capitão Kaladin. Eles obedeceram, embora Moash tenha saído de modo relutante. Dalinar foi até Kaladin enquanto as portas se fechavam, dando-lhes privacidade. Apesar da idade, a figura do grão-príncipe era ameaçadora, com ombros largos e o porte de uma parede de tijolos. Senhor, eu deveria ter... Isso não foi culpa sua, disse Dalinar. O rei não estava sob seus cuidados. Mesmo que estivesse, eu não o repreenderia. Assim como não vou repreender Idrin. Não espero que um guarda-costas inspecione a arquitetura. Sim, senhor, disse Kaladin. Dalinar se ajoelhou para inspecionar os suportes. Você gosta de assumir responsabilidades pelas coisas, não é? Um atributo louvável em um oficial. Dalinar se levantou e olhou para o lugar onde o parapeito havia se rompido. E qual é a sua avaliação? Alguém definitivamente lascou o cimento e sabotou o parapeito. Dalinar assentiu. Concordo. Foi um atentado deliberado contra a vida do rei. Contudo, senhor... Sim? A pessoa que fez isso é um idiota. Dalinar o encarou, levantando uma sobrancelha sob a luz da lanterna. Como saberiam onde o rei se apoiaria? Disse Kaladin. Ou mesmo que ele faria isso? Essa armadilha poderia facilmente ter apanhado outra pessoa, e então esses aspirantes a assassinos teriam se exposto por nada. Na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. O rei sobreviveu e agora estamos cientes deles. Já estávamos esperando assassinos, replicou Dalinar. E não só devido ao incidente com a armadura do rei. Metade dos homens poderosos neste acampamento estão provavelmente contemplando algum tipo de tentativa de assassinato, de modo que um atentado contra a vida de Elhokar não nos diz tanto quanto você imagina. Quanto ao fato de eles saberem como pegá-lo aqui, o rei tem um lugar favorito para se recostar contra o parapeito e olhar para as planícies quebradas. Qualquer um que observe seus padrões de comportamento saberia onde aplicar a sabotagem. Mas, senhor, disse Kaladin, é um plano tão intrincado. Se eles têm acesso às câmaras privadas do rei, então por que não esconder um assassino aqui dentro? Ou usar veneno? Um veneno não seria tão eficaz quanto isso, respondeu Dalinar, indicando o parapeito. A comida e a bebida do rei são provadas. Quanto a esconder um assassino, ele poderia topar com guardas. Ele se levantou. Mas concordo que tais métodos provavelmente teriam mais chance de sucesso. O fato de não terem tentado essas opções nos diz algo. Supondo que são as mesmas pessoas que plantaram aquelas rimas defeituosas na armadura do rei, elas preferem métodos que evitem confrontos. Não é que sejam idiotas, elas são covardes, compreendeu Kaladin. Querem que o assassinato pareça um acidente. São tímidos. Podem ter esperado todo esse tempo para que as suspeitas diminuíssem. Sim, Dalinar parecia perturbado. Mas dessa vez eles cometeram um grande erro. Que erro? Kaladin caminhou até ao trecho desmoronado que havia inspecionado antes e se ajoelhou para esfregar a seção lisa. O que corta ferro de maneira tão limpa?
Dalinar se abaixou, inspecionando o corte. Então tirou uma esfera do bolso para obter mais luz. Ele grunhiu. Imagino que deveria parecer que a junta se soltou. E parece? Perguntou Caladinho. Não, isso foi feito por uma espada fractal. Acho que isso diminui um pouco o número de suspeitos. Dalinar concordou. Não diga mais ninguém. Vamos esconder que notamos o corte de espada fractal. Talvez isso nos dê uma vantagem. É tarde demais para fingir que pensamos que foi um acidente, mas não precisamos revelar tudo. Sim, senhor. O rei insiste que eu coloque você encarregado de sua segurança, disse Dalinar. Talvez a gente tenha que acelerar nosso cronograma para isso. Não estou pronto. Meus homens estão sobrecarregados com os deveres que já temos. Eu sei, disse Dalinar suavemente. Ele pareceu hesitar. Você sabe que isso foi feito por alguém de dentro. Caladinho gelou. Dos próprios aposentos do rei? Isso significa um criado, ou um dos guardas. Homens da guarda do rei poderiam ter acesso à armadura dele também. Dalinar olhou para Caladinho, o rosto iluminado pela esfera em sua mão. Um rosto forte, com um nariz que já havia sido quebrado. Rude, real. Eu não sei mais em quem confiar. Posso confiar em você, Caladinho, filho da tempestade? Sim, eu juro. Dalinar assentiu. Vou tirar Idrin do seu posto e designá-lo para um cargo de comando no meu exército. Isso vai satisfazer o rei, mas vou me certificar de que Idrin saiba que não está sendo punido. Suspeito que ele vai apreciar mais o novo comando, de qualquer modo. Sim, senhor. Vou pedir que ele me indique seus melhores homens e os passarei para o seu comando, por enquanto. Use-os o mínimo possível. Em algum momento, quero que o rei passe a ser guardado apenas por homens das equipes de ponte. Homens da sua confiança. Homens que não fazem parte da política dos acampamentos de guerra. Escolha cuidadosamente. Não quero substituir traidores em potencial por ex-ladrões que podem ser comprados facilmente. Sim, senhor, disse Caladinho, sentindo um grande peso se alojar nos ombros. Dalinar se levantou. Eu não sei mais o que fazer. Um homem precisa poder confiar em seus próprios guardas. Ele caminhou de volta até a porta. O tom de sua voz revelava uma profunda preocupação. Senhor, chamou o Caladinho. Essa não era a tentativa de assassinato que o senhor esperava, era? Não, respondeu Dalinar, a mão na maçaneta. Concordo com sua avaliação. Isso não foi o trabalho de alguém experiente. Considerando quão inventivo foi o atentado, estou surpreso que tenha chegado tão perto de funcionar. Ele fixou seu olhar em Caladinho. Se Sadeas decidir atacar, ou pior, o assassino que tomou a vida do meu irmão, as coisas não correrão tão bem para nós. A tempestade ainda está por vir. Ele abriu a porta, deixando ecoar as reclamações do rei, até então abafadas. Rocar vociferava que ninguém levava sua segurança a sério, que ninguém lhe dava ouvidos, que deviam estar procurando pelas coisas que ele via atrás de si no espelho, fosse lá o que isso significasse. A invectiva parecia a manha de uma criança mimada. Caladinho olhou para o parapeito retorcido, imaginando o rei pendurado ali. Ele tinha um bom motivo para estar mal-humorado. Mas, por outro lado, o rei não deveria ser mais digno? A sua vocação não exigia que ele fosse capaz de manter a costura sob pressão? Caladinho achava difícil imaginar Dalinar reagindo com tantas reclamações, independentemente da situação. Não é seu trabalho julgar, ele disse a si mesmo, acenando para a Sil e se afastando da sacada. Seu trabalho é proteger essas pessoas, de algum modo.